Meu irmão fez coisas terríveis comigo que me fizeram fugir de casa quando eu tinha 18 anos. Sempre pensei que poderia escapar do meu passado, até me mudei para outro continente para deixá-lo para trás, mas parece que já não posso mais continuar fugindo. Ele está me alcançando e desta vez não posso ignorá-lo. Se fosse em qualquer outra circunstância, eu jamais consideraria estar na mesma sala que as pessoas que me causaram tanta dor. Mas como posso ignorar este convite para uma reunião familiar, sabendo o que sei agora? Quem me dera nunca tivesse aberto o e-mail que recebi da minha mãe há uma semana. Quase nunca verifico a pasta de spam, mas naquele dia específico eu estava procurando por um e-mail de confirmação que havia se perdido. Acabei rolando pelos e-mails indesejados até que de repente, fiquei paralisada. Vi um nome que pensei que nunca mais veria, minha mãe. Já fazia 10 anos desde a última vez que falei com ela. Apaguei todos os rastros de mim mesma, até mudei de nome. Não sei como ela me encontrou, mas foi muita audácia da parte dela fazer isso, depois do que ela e meu pai fizeram comigo. Abri o e-mail e pressionei excluir, mas quando o sistema perguntou se eu tinha certeza, eu hesitei. Senti curiosidade sobre o que ela tinha a dizer. Uma parte de mim ansiava por um pedido de desculpas, uma explicação de por que meus pais falharam tanto comigo. Talvez então as coisas ficassem bem, porque a verdade é que ainda não estão. Mudei tudo em mim, mas à noite, quando fecho os olhos, volto ao passado. Cancelei a exclusão e comecei a ler o e-mail. Li rapidamente sem muito interesse. Era apenas uma atualização sobre a família e minha mãe dizendo o quanto sentia minha falta. Havia um outro parágrafo longo onde ela falava sobre o quão triste ficou quando eu desapareci, mas que pelo menos agora, podia dormir tranquila porque sabia que eu estava viva e bem. Porém, foi o último parágrafo que ficou na minha mente muito tempo depois de eu ter fechado o e-mail. Ela me pedia para voltar para casa para uma reunião familiar. Era uma ocasião importante porque minha avó estava doente, possivelmente em seu leito de morte. Ela queria reunir toda a família para um último jantar antes que minha avó fosse internada em um hospício. Esse jantar aconteceria em 5 dias. Eu estou em outro continente, então levaria um dia ou mais para chegar em casa. Se eu decidisse voltar, teria que encarar a única pessoa que mais odeio neste mundo, e minha mãe sabia disso. Havia uma parte do e-mail que enfatizava especialmente isso. Ela dizia que entendia o quão difícil era a relação entre meu irmão e eu, mas esperava que eu pudesse ver minha avó uma última vez. Prometeu que meu irmão se comportaria, que agora ele era um homem maduro, um pai, um marido. Tudo isso me pareceu muito engraçado, porque ele e eu temos uma longa história. Como é que agora ele é responsável por outras pessoas? Ele é a última pessoa no mundo que deveria ser pai, e muito menos marido. Não me importava se ele havia mudado, pessoas como ele não mudam, não com o que tem na consciência. Minha mãe estava delirando. Eu não tinha nenhuma obrigação de ir a essa reunião, mas pensar na minha avó fez com que a culpa me invadisse. Ela foi a mulher mais gentil que já conheci. Ir à casa dela era a melhor parte da minha infância. Era meu refúgio de um lar que, para mim, era um verdadeiro inferno. Quando eu estava com ela, sentia-me amada e protegida. Não falei com ela depois de fugir de casa aos 18 anos. Pensei em procurá-la, mas não queria envolvê-la no meu desastre. Além disso, sabia que meus pais a manipulavam para tentar me fazer voltar. Então, em vez disso, eu fui embora assim que tive a oportunidade, fugindo dos horrores que ainda tento superar. Eu tinha um pouco de dinheiro guardado e ótimas habilidades com computadores. Saí da cidade e consegui trabalho em uma loja de informática, morando em um pequeno apartamento acima do local. Não era nada grandioso, mas era liberdade. Um dia, atendi um cliente que mudou minha vida. Ele me ofereceu a oportunidade de uma bolsa de estudos no exterior que começaria em 6 meses. Eu estava prestes a completar 19 anos, sem ideia de para onde minha vida estava indo e sem nada no meu nome, então é claro que aceitei. Durante os 6 meses seguintes, apaguei minha pegada digital, o que significava excluir todas as minhas redes sociais e contas que me mencionassem. Mudei meu nome e fiz cursos de pré-treinamento enquanto trabalhava. Depois me mudei. Agora tenho 28 anos e trabalho com segurança em uma das principais empresas de tecnologia do meu país. Falo quase fluentemente o idioma local e vou me casar no próximo ano. Não tive nenhum contato com minha família durante todo esse tempo e tornei quase impossível que eles me encontrassem. Por isso, ainda estou tão surpresa que minha mãe tenha conseguido meu e-mail. Ela falava na mensagem do orgulho que sentia por tudo que conquistei. Talvez ela tenha me encontrado através do meu trabalho. Faz sentido, já que quando mudei meu sobrenome, usei o nome de solteira da minha mãe e uma variação do meu segundo nome. Eu tinha 19 anos na época. Não foi muito esperto da minha parte, considerando que qualquer um poderia ter descoberto. O ponto é que ler aquele e-mail trouxe de volta as lembranças do tempo que passei com minha avó. Ela foi tão gentil e carinhosa comigo, meu refúgio seguro. Sinto-me culpada por não ter pensado muito nela nesses anos. Agora ela está em seu leito de morte. Não pode ser que tenham se passado tantos anos sem que eu a tenha abraçado, sem tomar chá com ela, sem ouvir nenhuma de suas histórias.
Estou começando a me sentir culpada, junto com um desejo profundo de vê-la só mais uma vez. Mas também estou com medo, porque essa será a primeira vez que verei meu irmão desde que fugi de casa. Temo que vê-lo me afete psicologicamente. Por causa do que aconteceu, mal consegui processar tudo. Agora, o que me resta são apenas pesadelos ocasionais. Às vezes tomo pílulas para dormir, mas faço isso com moderação porque não quero desenvolver uma dependência ou algo assim. Tenho pensado nesse e-mail o dia todo e a noite inteira. Na verdade, agora são 4 da madrugada e preciso estar na academia em 2 horas, depois o trabalho começa logo em seguida. Não consigo fechar os olhos, porque quando faço isso, sou invadida pela dor e pela culpa em relação à minha avó. Pergunto-me se ela está sofrendo neste momento, se me odeia por não ter mantido contato com ela. Não sei. Nem mesmo tenho seu número de telefone e ela não tem redes sociais. Gente, eu não sei o que fazer. A única maneira de falar com ela é através da minha mãe, que me deixou um número para o qual posso ligar. Eles ainda têm o mesmo número que memorizei quando tinha 7 anos. Eles continuam vivos e felizes, dormindo tranquilamente, enquanto eu lido com todos esses demônios na minha cabeça. Parece que as coisas não mudaram muito, não é, mãe? Você continua tão manipuladora e sabe exatamente como conseguir o que quer. Sabe o quanto amo minha avó e que eu nunca consideraria ir se não fosse por ela. Eu me sinto tão perdida. Não tenho ideia do que fazer. Ignoro o e-mail e sigo com minha vida. Mesmo que a culpa me corroa, ou vou à reunião familiar sabendo que isso será, com toda probabilidade, um completo desastre por causa do drama entre meu irmão e eu? Estou 100% certa de que haverá problemas, porque já não sou mais a jovem frágil de antes. Sei que ele tentará começar algo, mas desta vez não vou permitir. Não deixarei que ele me faça sentir menos que um ser humano, nem por um segundo a mais. Também não suporto a ideia de estar na mesma sala que ele, sabendo que ele continua impune pelo que fez, que meus pais ignoraram seus atos e agora esperam que simplesmente eu compartilhe a mesa com ele. Isso é repugnante. Atualização 1. 6 dias se passaram. Eu fiz isso, reservei o voo e voltei para casa. Tem sido interessante para dizer o mínimo, especialmente ao enfrentar os fantasmas do meu passado. No entanto, houve momentos muito bons que fizeram tudo valer a pena. Por exemplo, ver minha avó pela primeira vez em 10 anos foi incrível. Descobrir que minha mãe não mentiu sobre a doença dela, nem tanto. Embora eu não gostaria que ela tivesse mentido, porque isso significaria que ela teria me levado até lá com falsos pretextos. Minha avó envelheceu muito nesse tempo e agora está em uma cadeira de rodas. Apesar disso, foi a pessoa mais feliz ao me ver. Vê-la me fez esquecer, nem que fosse por um momento, o quão desconfortável era estar na mesma sala que o irmão que destruiu minha vida. Sim, isso é algo que nunca poderei perdoar ao meu irmão. Eu entendo que algumas coisas podem parecer apenas brincadeiras ou mal-entendidos, mas este não é o caso. Eu já vi a verdadeira maldade, e ela tem o rosto do meu irmão. Uma vez ele me jogou na piscina sabendo que eu não sabia nadar. Depois, enquanto eu lutava para sobreviver, ele apenas ria. Só faltou ele trazer uma torradeira ligada a um cabo de extensão comprido o suficiente para me ameaçar. O motivo? Eu não tinha feito todas as tarefas que eram responsabilidade dele. Tive que pedir desculpas e entregar minha mesada durante 1 ano para que ele me deixasse em paz. E além disso, ele me batia toda vez que eu dizia algo que ele não gostava. Ele era 6 anos mais velho que eu e ainda morava com nossos pais quando tudo isso aconteceu. Contei a eles o que aconteceu, mas eles não se importaram. Quase nunca estavam em casa e o deixavam no comando. Disseram que eu devia parar de chorar como uma garotinha e começar a me dar bem com ele. Meu irmão me deixava sem comida por dia só porque eu olhava para ele de uma forma que ele não gostava. Eu sobrevivi apenas com água, e nem sequer me atrevia a comer um pedaço de pão, porque de alguma forma, ele sempre descobria e me batia até eu ficar sem ar. Às vezes, ele ameaçava destruir todas as minhas coisas eletrônicas e jogar a culpa em mim. E ele fez isso uma vez. Nossos pais a substituíram, mas acreditaram que tinha sido eu. Ele disse que eu tinha tido um ataque de raiva e quebrou tudo. Fui castigada durante semanas e não me deixaram ir ao acampamento de verão por culpa dele. Uma vez eu estava tão exausta que não ouvi quando ele bateu na porta depois de voltar para casa, e ele acabou dormindo do lado de fora. Quando entrou na casa, surpreendentemente, ele estava calmo. Naquela noite, acordei com sapos. Sim, sapos pulando por toda a minha cama. Quando tentei abrir a porta, estava travada. Ele havia amarrado a porta ao radiador do aquecedor. Tive que dormir encolhida em um canto do meu quarto. Não consegui voltar a dormir na minha cama durante dias e só conseguia descansar no sofá, durante o dia, quando ele estava no trabalho. Houve coisas piores que ele fez comigo e que não posso mencionar aqui. O que acabei de contar é como nível 3 de 5 de tudo que ele me fez. Basicamente, ele me levou à depressão e comecei a perder o foco na escola. Quando contei aos meus pais, eles disseram que eu estava exagerando. Mesmo quando minhas notas caíram, em vez de me ajudarem, me chamaram de perdedora e disseram que eu devia parar de culpar meu irmão. E lembrem-se, esse era um homem adulto com emprego intimidando dessa forma uma criança.
Vê-lo novamente trouxe tudo isso de volta. Imaginem como me senti quando, depois de conversar com minha avó, ele me convidou para tomar algo. Sinto-me doente só de pensar na nossa primeira conversa depois de tantos anos. Eu não consigo fazer isso. Não acho que consigo falar sobre isso. Eu me enganei ao pensar que estava pronta para isso. Talvez eu devesse reservar um voo de volta e esquecer que tudo isso aconteceu. Atualização 2. Desculpem por ter interrompido a última atualização. Eu estava me sentindo sobrecarregada ao lembrar da minha interação com meu irmão. Foi muito desagradável, porque ele agiu como se não tivesse feito nada de errado. A forma como ele me olhava e sorria de vez em quando, não sei, era o mesmo sorriso que ele dava depois de se safar após me machucar. Quis perguntar por que ele fez aquilo. A pergunta estava na ponta da minha língua, mas eu não consegui. Parecia que ele ainda tinha muito poder sobre mim, e isso quase me fez esquecer a verdadeira razão pela qual eu tinha voltado. Voltei para visitar minha avó e além de outros parentes, meu irmão também estava lá com uma mulher que mais tarde descobri ser sua esposa. Jantamos na casa da minha avó, e meu irmão bebeu bastante. O jantar foi interessante porque ele estava inquieto e fora de controle. A esposa dele parecia tão envergonhada que cheguei a sentir pena dela. Fora isso, o jantar ocorreu sem maiores incidentes. Voltei para o meu quarto de hotel, mas não conseguia parar de pensar no que vi ao sair. Meu irmão estava segurando o braço da esposa e olhando para ela com um desprezo absoluto. Fiquei me perguntando como seria agora que ele tinha uma esposa. Será que ela era sua nova vítima? Decidi estender minha estadia na cidade. Planejava ficar por bastante tempo, porque finalmente estava tomando uma ação legal contra meu irmão. Queria que o mundo soubesse o que ele fez e que ele fosse responsabilizado. Não importava que agora ele fosse marido e pai, ele precisava pagar pelo que fez. Principalmente porque eu sabia que não fui a única pessoa que meu irmão machucou. Há alguns anos, fiz uma pesquisa sobre ele e descobri algumas coisas a mais. Provas de que seu comportamento abusivo não era novo e não se limitava só a mim. Ele já havia sido expulso da escola por intimidar um colega e mandá-lo para o hospital. Tenho certeza de que há mais pessoas que ele feriu. Eu contratei um investigador particular para encontrar essas pessoas. Por enquanto, meu irmão já foi notificado. Entregaram os papéis legais para ele há algumas horas, e ele já me enviou mensagens, e como era de se esperar, ele não está nada feliz. Ele perguntou por que estou mexendo no passado e revirando coisas que, segundo ele, já ficaram para trás. De acordo com ele já superou tudo isso e gostaria que eu simplesmente me curasse. Poucos minutos depois da minha conversa com meu irmão, meus pais chegaram ao hotel. Digamos que eles não estão nada felizes com o drama que eu estou causando. Eles me disseram para parar com tudo e retirar as acusações antes que a família ficasse sabendo. Antes que a família fique sabendo. Eles deixaram que tudo aquilo acontecesse bem diante dos olhos deles. Gente, eu tenho cicatrizes físicas e psicológicas, por causa do que ele me fez. Não me importa se a família vai descobrir. Suspeito que muitos já sabiam sobre meu irmão. Meus pais me explicaram que ele foi uma pessoa problemática até seus 20 e poucos anos, mas que não merecia ir para a prisão. Então, eu perguntei se eles sabiam que eu não fui a única pessoa que ele machucou. Bem, eles se entreolharam, e aquele olhar disse tudo. Durante anos eu estive monitorando meu irmão, e ele tem várias outras vítimas. Algumas não falaram porque têm medo, e eu sei que ele continuou machucando pessoas até mais ou menos 2 anos atrás. Meu pai me disse para voltar ao meu país, que eu só estava trazendo problemas para a vida deles. Depois ele disse à minha mãe que ela nunca deveria ter entrado em contato comigo e avisou que me trazer de volta só causaria confusão. Então, eu os expulsei do meu quarto de hotel. Nem sequer se passaram 10 minutos quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. Eu preciso ver esse homem atrás das grades, e não vou descansar até que esse dia chegue. E se for possível, meus pais deveriam acompanhá-lo, porque são tão responsáveis quanto ele. Atualização 3. Já se passaram alguns meses e eu tenho viajado constantemente entre 2 países. Acho que a essa altura, estou com um jet lag permanente. Vou lidar com isso quando tudo se acalmar, mas por enquanto, sigo apenas com adrenalina. Não retirei as acusações contra meu irmão. Encontrei outra pessoa disposta a acrescentar mais provas contra ele, e isso foi suficiente para fortalecer o caso devido à proximidade dessa pessoa com meu irmão. Depois te conto mais sobre isso. Além disso, também encontrei uma das vítimas mais importantes ao longo dos anos de abusos do meu irmão. Durante muito tempo, eu procurei o garoto que ele enviou para o hospital, mas eu nem sequer sabia seu nome. No entanto, finalmente consegui encontrá-lo. Vamos chamá-lo de Alec. Alec tem problemas de audição devido ao que meu irmão fez com ele. Acontece que meu irmão costumava intimidá-lo para tomar seu dinheiro e obrigá-lo a fazer seus deveres de casa, até que um dia tudo saiu do controle. Ele o agrediu com tanta violência que outro aluno o encontrou inconsciente, e ele precisou ser levado às pressas para o hospital. Meu irmão foi expulso da escola, mas por ser menor de idade na época, não foi preso. Com o testemunho de Alec e o meu,
Conseguimos convencer o tribunal de que meu irmão havia tentado tirar a vida dele e que me causou um grave dano psicológico. Até minha psiquiatra enviou relatórios explicando que tenho sido tão afetada mentalmente que ainda sofro com pesadelos recorrentes. Mas isso nem foi o mais chocante durante o julgamento. A verdadeira surpresa foi quando minha testemunha secreta subiu ao tribunal, sua esposa. Ela, na verdade, havia entrado para o programa de proteção a testemunhas. Ela desapareceu da cidade sem contar a ele onde estava, apenas para reaparecer no tribunal e acabar com sua reputação. Ela relatou ao tribunal que ele a isolou da família e dos amigos, impediu que ela trabalhasse e a forçou a engravidar repetidamente. Até agora, ela sofreu 4 abortos espontâneos. Ela disse que sempre que estava grávida, ele se tornava extremamente violento com ela, e isso levava à perda dos bebês. Além disso, mencionou que quando ele bebia, seu comportamento piorava ainda mais. E não foi só isso, ela também foi vítima de coisas horríveis no casamento, várias vezes. Ele fez coisas ainda mais doentias e perversas que nem consigo mencionar aqui. Sim, tão terríveis quanto o que ele fez comigo quando eu era criança. Ele era muito bom em esconder tudo isso, e a maioria das pessoas acreditava que ele tinha mudado. Mas na verdade, ele sempre foi um monstro. E a melhor parte? Meus pais sabiam. Eles o ajudaram a esconder tudo isso, assim como fizeram quando encobriram o que ele me fez. Por essa razão, o Ministério Público apresentou acusações separadas contra meus pais. Mas o que foi que finalmente fez minha cunhada dizer basta, depois de suportar tanto tempo de abusos? Naquela noite, a mesma noite em que eu cheguei, ele não apenas machucou a ela, mas também agrediu seu filho de 3 anos. Naquela mesma noite, ela contou que não conseguiu sair da cama por dias, que foi um milagre ela ter sobrevivido sem receber atendimento médico. E qual foi a defesa do meu irmão? Problemas psicológicos. Ele alegou que sofria de crises severas de raiva, que contou aos nossos pais sobre isso, mas que eles nunca o ouviram. Segundo ele, seus problemas começaram porque foi forçado a cuidar de mim enquanto nossos pais viajavam. É verdade que nossos pais nunca estavam presentes quando precisávamos deles. Na verdade, meu irmão era ainda pior quando eles não estavam por perto. Era como se sua crueldade aumentasse. Eu não sei se a versão dele é verdadeira, mas isso não faz com que eu o perdoe. A única coisa que me consola é que ele foi considerado culpado. A sentença será anunciada em alguns dias, e eu mal posso esperar para que isso aconteça, para finalmente sair desta maldita cidade. Passei a odiar esse lugar, porque toda vez que volto é por causa do julgamento dele. Ele tem tentado prolongar o processo o máximo possível, como se quisesse me fazer sofrer ainda mais. A única coisa positiva é que minha avó está resistindo. Todos esses meses de viagens e tempo que passei na cidade do inferno foram menos dolorosos graças a ela. Atualização 4. Gente, já se passaram 2 meses. Bom, primeiro de tudo, meu irmão foi condenado à prisão perpétua, uma boa quantidade de tempo atrás das grades por tudo que ele fez. E além disso, ele ainda tinha vários outros casos pendentes contra ele. Meus pais sabiam disso e por essa razão, foram acusados de obstrução à justiça e sentenciados a penas que variam entre 6 meses e 1 ano. Só fiquei sabendo disso mais tarde, mas eles renunciaram aos direitos sobre a casa da família para se protegerem financeiramente. Assim, meu irmão ficou com os direitos sobre a propriedade, e eles ficaram protegidos economicamente. E caso algo acontecesse ao meu irmão, a casa passaria a ser minha. Eu não fazia ideia disso, e provavelmente nunca teria descoberto se não fosse pelo fato de que meu irmão morreu 2 semanas depois de ser condenado. Aparentemente, alguém na prisão descobriu que ele gostava de machucar mulheres e crianças e decidiu: ah é? Pois agora é a sua vez. Ele tinha 14 ferimentos pelo corpo e morreu na hora. Meus pais fizeram com que a família me ligasse para me avisar sobre isso, justo quando eu estava me preparando para o meu casamento. Eu havia decidido me casar com meu noivo, já que minhas pesadelos haviam desaparecido e meu irmão estava na prisão. Não me importei com a morte dele, ele merecia isso. Se eu estivesse no lugar dele, ele não teria derramado uma única lágrima por mim. Recusei-me a adiar meu casamento, a reclamar o corpo dele ou a enterrá-lo. Como eu era o único parente próximo que restava para cuidar disso, e o resto da família se recusou a organizar um funeral, o Estado acabou ficando responsável pelo enterro. Espero que tenham colocado ele em uma cova sem nome, para que seja esquecido e para que seu filho jamais saiba quem ele realmente foi. Meus pais ficaram furiosos comigo por abandonar a família. Eles tinham um pedido para mim. Queriam que eu transferisse a escritura da casa para outra pessoa da família, ou que encontrasse alguém para cuidar da casa da família, a mesma casa onde eles fizeram da minha vida um inferno enquanto fingiam que não viam nada. Foi então que descobri que a casa agora estava oficialmente no meu nome. Eu tinha todo o poder, e acreditem, foi uma sensação incrível. Me casei e depois reservei minha lua de mel em uma cidade próxima a deles. Prometi que tomaria as providências necessárias para a casa, e foi o que fiz. Vendi absolutamente tudo que havia na casa e arrecadei cerca de $100 mil, mesmo depois de ter baixado drasticamente os preços.
Dividi esse dinheiro entre minha cunhada e o garoto que meu irmão deixou surdo. Bom, as outras vítimas não quiseram o dinheiro e sugeriram que eu o doasse. Depois disso, mandei demolir a casa da família e vendi o terreno. Isso me rendeu mais $100.000. Dividi essa quantia em 3 partes e doei a minha parte para uma organização de caridade que apoia vítimas de abuso. Eu sei que alguns podem pensar que vender a casa como estava me renderia mais dinheiro, mas para mim, aquela casa era a casa dos pesadelos, e eu não queria que ela continuasse de pé. Sinto um pouco de pena pelos futuros compradores, porque imagino que vão construir uma nova casa em um terreno que parece um antigo cemitério indígena. Eu sei que estou exagerando nisso, mas o trauma que aquela casa causou na minha vida é enorme. Quando meus pais souberam que eu havia demolido a casa, meu telefone não parava de tocar a cada poucos dias. Mas é claro, eles não têm chamadas ilimitadas na prisão. Graças a mim, quando saírem da cadeia em alguns meses, vão ter que começar do zero. Desde então, bloqueei todas as ligações vindas da prisão onde estão e voltei a morar no meu país. Atualização 5. Meus pais tentaram me processar pelo que eu fiz, mas o caso foi rejeitado imediatamente. Não há nada que eles possam fazer, e isso me dá paz. Eles também tentaram entrar em contato com a ex-nora para ver o neto, e segundo eles mesmos disseram, encontrar a paz. Mas ela lhes entregou essa paz na forma de uma ordem de restrição, impedindo-os de se aproximarem dela ou do filho. Desde que saíram da prisão, meus pais têm pedido ajuda financeira à família, inclusive à minha avó, mas ela se recusou a ajudá-los de qualquer forma. Eles não têm nada porque gastaram tudo no julgamento, tanto no deles quanto no do meu irmão. Escreveram outro e-mail longo, mas desta vez decidi apagá-lo. Não havia nada ali que pudesse me interessar, já que eu falo com minha avó todos os dias e espero visitá-la em breve. Se a vida deles na prisão foi miserável, agora também não parece que será muito melhor. É praticamente impossível que consigam empregos bem remunerados novamente, e o máximo a que podem aspirar agora são trabalhos simples e pesados. A única coisa que realmente me deixaria feliz seria se esses trabalhos fossem forçados. Eu tentei convencer minha avó a se mudar para viver conosco aqui no país onde moro. Sei que ela gostaria, mas ainda tem família lá, embora meus pais não estejam incluídos nessa lista. Além disso, sua saúde está muito frágil, e viajar de avião está completamente fora de questão. Eu entendo isso, mas toda vez que volto para visitá-la, ela parece pior. Sou grata por ela ter sobrevivido tanto tempo, embora cada vez que a visito, eu tema que possa ser a última vez que a verei. Pelo menos sou agradecida por ela ter vivido o suficiente para ver justiça sendo feita por mim e pelas outras vítimas do meu irmão. Sei também que isso a deixa feliz, saber que seu bisneto está seguro e longe de monstros como meu irmão ou meus pais. História 2. Meu marido me deixou por mensagem, me chamando de velha bruxa, quando eu saí da cidade para fazer uma cirurgia, mas dias depois ele me ligou. Tenho 42 anos e sou mulher, e seria engraçado se você soubesse como estou escrevendo isso, embora para mim não seja. Aqui estou eu, com um curativo no olho, papéis de divórcio e o coração despedaçado. Meu marido, Dylan, e eu estávamos casados há 8 anos. A diferença de 4 anos de idade nunca pareceu ser um problema, até recentemente. Sim, havia piadas ocasionais sobre eu ter roubado o berço, ou que ele tinha um modelo mais antigo, mas sempre vinham acompanhadas da segurança de que minha maturidade era algo que ele achava atraente, ou pelo menos era o que eu pensava. Isso foi até há pouco tempo, quando as piadas sobre minha idade começaram a tomar um tom mais cruel. Ele parou de querer ter intimidade e, para encobrir os problemas, dizia que era algo relacionado ao estresse no trabalho ou a algo que havia acontecido durante o dia. Tentei de tudo: lingerie nova, cozinhar suas comidas favoritas, sugerir escapadas de fim de semana. Nada parecia fechar a crescente distância entre nós. Nosso último aniversário foi especialmente revelador. Organizei uma viagem surpresa para o luxuoso resort onde passamos nossa lua de mel. Passei semanas coordenando com o assistente dele para liberar sua agenda, apenas para que ele ficasse bêbado no bar do local e adormecesse antes mesmo de podermos brindar ao nosso casamento. Na manhã seguinte, ele estava mais interessado no telefone do que na massagem para casal que eu havia reservado. Quando eu comentei sobre isso, ele respondeu irritado: nem todo mundo se anima com as mesmas coisas que gente da sua idade. As noites longas no escritório começaram a incluir happy hours obrigatórios, aos quais eu nunca era convidada. Seu telefone, de repente, passou a ter senha. Ele começou a ir à academia em horários estranhos, comprava roupas novas que nunca usava comigo. Sinais clássicos de infidelidade. 3 semanas atrás, fui diagnosticada com um descolamento de retina. Não é uma condição fatal, mas requer cirurgia para evitar a perda permanente da visão em um olho. O melhor especialista estava na minha cidade natal, a 2 horas de distância. Pedi a Dylan que me acompanhasse, pensando que essa crise médica lhe lembraria a parte dos nossos votos sobre saúde e doença. Ele disse que seria muito constrangedor ser visto comigo lá.
Quando perguntei o que ele queria dizer com isso, ele murmurou algo sobre encontrar meus antigos colegas de escola e ter que explicar por que havia se casado com alguém tão mais velho. Pedi à minha irmã, que mora lá, que me buscasse e me levasse até a cidade. Na noite anterior à nossa viagem, encontrei Dylan digitando freneticamente em seu telefone no nosso escritório. Quando entrei, ele se assustou e colocou o aparelho virado para baixo rapidamente. Coisas do trabalho, ele disse, com um sorriso forçado. Eu já nem tinha mais forças para discutir. Mas quando me virei para sair, notei uma sacola de presente escondida atrás da mesa dele. Lingerie cara de uma boutique na qual eu nunca havia colocado os pés. Você pode imaginar como isso me fez sentir, mas não disse nada. Para que confrontá-lo justo antes de uma cirurgia importante? A viagem para minha cidade natal com minha irmã foi difícil. Eu não conseguia parar de pensar naquela sacola de presente. Eu sabia que aquele presente não era para mim, mas haveria tempo para confrontá-lo quando eu estivesse recuperada. Na manhã seguinte, enquanto me preparavam para a cirurgia, meu telefone tocou. Pensei que poderia ser Dylan desejando-me sorte, mas em vez disso recebi uma mensagem de texto que dizia: "Não aguento mais. Você é velha. Eu mereço algo melhor. Não se incomode em voltar para casa." Anexados à mensagem estavam os papéis de divórcio, que ele aparentemente vinha preparando há semanas. Minha pressão caiu tão rápido que a enfermeira me perguntou se eu estava bem. Eu devo ter ficado pálida como um fantasma. Entreguei meu telefone à minha irmã antes de ser levada para a sala de cirurgia, porque logo eu estaria dormindo e pelo menos por um tempo esqueceria daquilo. Quando acordei com curativos em um olho e visão turva no outro, minha irmã estava ao meu lado. Pelo rosto dela, eu sabia que estava despertando apenas para entrar em um pesadelo. Ela me contou que Dylan havia ligado exigindo saber quando eu assinaria os papéis para que ele pudesse seguir com a vida dele. Ele ainda teve a audácia de perguntar se eu poderia assiná-los digitalmente. Minha irmã disse exatamente onde ele poderia enfiar aqueles papéis. Minha doce irmã, a professora de jardim de infância, tinha algumas palavras bem duras para ele. Em outras circunstâncias, eu teria rido das coisas que ela disse. Os dias seguintes foram uma mistura de analgésicos, colírios e ataques de choro que só faziam meu olho operado doer ainda mais. Os médicos alertaram que o estresse emocional poderia complicar minha recuperação. Durante minha consulta pós-operatória, o especialista me perguntou sobre minha pressão. Quando desabei e contei sobre a mensagem de texto de Dylan, ele ficou tão horrorizado que chamou a assistente social do hospital para conversar comigo. Ela me forneceu recursos para terapia e grupos de apoio para pessoas que estão passando por divórcios traumáticos. Agradeci educadamente, mas estava envergonhada de falar sobre isso. Afinal, ele era meu especialista em saúde ocular, não meu terapeuta. 3 dias depois da cirurgia, minha vizinha me ligou para saber como eu estava. Ela é como uma amiga, então sabia o que estava acontecendo. Durante nossa conversa, ela mencionou uma loira que havia se mudado no dia anterior para minha casa. Ela também me contou que eles tinham sido bastante barulhentos. Meu primeiro instinto foi ligar para minha melhor amiga para desabafar, mas hesitei. Eu não tinha forças para falar sobre isso. Uma conversa dessa só pioraria meu estado emocional e dificultaria ainda mais minha recuperação, que precisava ocorrer na minha cidade natal, até que eu não precisasse mais ver meu médico. Quando finalmente criei coragem para ligar para Dylan, sua crueldade me surpreendeu até mesmo naquela altura. Ele me disse que estava planejando sair há meses, que sua nova namorada tinha 24 anos e que, ao contrário de mim, ela não fazia sentir vontade de vomitar ao se despir. Ele riu quando lembrei que a casa era minha e disse: "Boa sorte tentando fazer valer isso de outro estado, com seu tapa-olho de pirata." O que Dylan não sabe ou se esqueceu, é que eu comprei nossa casa com minha herança há 4 anos. Essa casa não está sujeita à divisão de bens, como ele provavelmente pensa. O emprego que ele tem foi eu quem conseguiu para ele, depois que ficou desempregado por longos 8 meses. Pedi favores a amigos da faculdade para garantir essa oportunidade. Ironia do destino, foi nesse emprego que ele conheceu a nova namorada. Durante esses 8 meses de desemprego, fui eu quem pagou tudo, o financiamento do carro dele, os empréstimos estudantis e até o terno que ele usou para a entrevista. Eu editei seu currículo, pratiquei perguntas com ele e acreditei nele quando ninguém mais queria lhe dar uma chance. E como ele pagou essa lealdade? Mandando-me os papéis do divórcio por mensagem de texto enquanto eu estava na mesa de cirurgia e mudando sua namorada para minha casa em questão de dias. Ontem, liguei para minha corretora de imóveis. Ela tem uma família encantadora e está procurando uma casa para alugar imediatamente no nosso bairro. Eles podem se mudar nas próximas semanas. Também tenho o contato de Marcos, o chefe de Dylan na empresa e um velho amigo meu da faculdade. Eu vi dezenas de recibos de encontros que ele dizia serem reuniões com clientes. É bem possível que muitos desses clientes não existam e que na verdade sejam jantares com sua nova namorada. É importante que meu amigo possa analisar isso em detalhes, para investigar para onde estão indo os recursos da empresa. A outra coisa que também me incomoda.
Há 2 anos, Dylan pegou emprestado $15.000 das minhas economias pessoais para o que chamou de uma oportunidade de investimento urgente. Ele prometeu devolver com juros em 6 meses. Esse prazo veio e foi embora, e toda vez que eu mencionava o assunto, ele se tornava defensivo ou mudava de assunto. Eventualmente parei de perguntar para manter a paz, resignando-me a perder esse dinheiro. Agora me pergunto se esse dinheiro foi usado para conquistar sua nova namorada. Aqui estou eu, sentada com os dedos pairando sobre o contato de Marcos, me perguntando se devo fazer a ligação. Dylan me tirou tudo e uma parte de mim quer devolver na mesma moeda. Outra parte se pergunta se isso me tornaria tão má quanto ele. Então, aqui vai a pergunta. Serei eu a vilã se alugar minha casa e obrigar meu marido infiel e sua namorada a procurar outro lugar para morar? Estarei cruzando uma linha se compartilhar minhas preocupações sobre as práticas financeiras dele com seu chefe? Atualização 1. Bom, aqui está a situação. Passou-se uma longa semana entre minha publicação original e esta, que será minha primeira atualização. Não sei se haverá mais, mas esta é pelo menos a primeira. Muitos me incentivaram a ligar para Marcos, porque é normal que uma pessoa se defenda. Ele acha que eu não valho nada, que não sirvo para nada porque sou uma mulher velha. Bom, então ele também não deveria aceitar favores de mulheres velhas como conseguir um emprego, uma casa e tudo que veio comigo por conta própria. Liguei para Marcos no dia seguinte à publicação. Ele sabia da minha cirurgia, então a primeira coisa que fez foi perguntar como eu estava. Ele fez mais por mim como amigo do que meu próprio marido. Não consegui contar imediatamente sobre os gastos porque ele queria saber sobre minha recuperação e se tudo havia corrido bem. Mas quando finalmente contei, o tom da conversa ficou sério. Expliquei o que havia acontecido nesses dias, mas também mencionei as possíveis despesas. Ele disse que investigaria e verificaria com quais clientes Dylan havia se encontrado e quais despesas ele havia cobrado da empresa. Isso é errado? Eu não sei. Me importo depois do que ele me fez? Não. Eu não inventei provas, não precisava. A verdade já era suficientemente condenatória, porque até Marcos sabia que um funcionário com tantos gastos não era normal. Claro, em uma empresa grande, isso poderia passar despercebido, a menos que alguém chamasse a atenção para o problema. Poucos dias depois foi assinado um contrato de aluguel para minha casa. A família, um casal encantador com 2 filhos, poderá se mudar na próxima semana. Minha corretora de imóveis ficou surpresa com a pressa, mas não fez perguntas quando mencionei que se tratava de circunstâncias de divórcio. Ontem, enviei uma mensagem para Dylan informando que os novos inquilinos se mudariam na próxima semana e que ele precisaria desocupar minha propriedade em 24 horas. Incluí um lembrete de que a propriedade está apenas em meu nome e que os inquilinos têm instruções de chamar a polícia se ele ainda estiver lá quando chegarem. Sua resposta foi imediata e explosiva, 15 chamadas perdidas em 20 minutos. Quando finalmente atendi, ele estava tão furioso que mal conseguia formar uma frase. Ele me ameaçou com ações legais, ordens de restrição e até prometeu arruinar minha carreira profissional. Eu calmamente lembrei de que a casa foi comprada com minha herança e que o nome dele não consta em nenhum documento. Ele gritou ao telefone que eu não podia fazer isso com ele. Eu apenas disse para ele me observar fazendo, porque eu já estava fazendo. Pouco depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido que se apresentou como Dana. Esse era o nome da mulher com quem ele me havia trocado. Aparentemente, Dylan contou a ela que eu estava deixando os dois na rua por ciúmes e que eu não tinha nenhum respaldo legal para isso. Quase ri da ironia. Quero dizer, essa mulher estava me julgando com base nas mentiras de Dylan enquanto dormia na minha cama, na minha casa. Não respondi, mas guardei a mensagem. Obviamente algo me dizia que aquilo poderia ser útil mais tarde. Algumas horas depois, Dylan me enviou uma mensagem de voz que soava estranhamente calma. Ele riu da minha patética tentativa de deixá-lo sem casa, dizendo que ele e Dana já planejavam se mudar para a casa dela de qualquer forma. Ele me chamou de velha ridícula e desesperada novamente prometeu que eu me arrependeria de ter dificultado as coisas. Sério, agora ele está ameaçando minha vida? Eu deveria me sentir vitoriosa, mas em vez disso estou acordada às 3 da madrugada, reproduzindo essa ameaça na minha cabeça. Dylan conhece pessoas da minha área profissional. Ele tem acesso a contatos que levei décadas para construir. Ele pode realmente prejudicar minha carreira. E se as provas que enviei a Marcos não forem suficientes para iniciar uma investigação? Quero dizer, e se eu comecei uma guerra que não posso vencer? Amanhã tenho minha consulta de acompanhamento. Os médicos vão verificar como está a cicatrização do meu olho. Espero poder encerrar tudo isso e voltar para casa. Estar longe de tudo isso só está me deixando ainda mais ansiosa. Atualização 2. Para colocar uma linha do tempo, minha cirurgia no olho foi há 2 semanas. Para aqueles que perguntaram, meu olho está se recuperando bem. Os médicos dizem que minha visão deve voltar ao normal dentro de 1 mês. Enquanto isso, meus inquilinos se mudaram sem problemas há 5 dias, e Dylan deve ter recolhido suas coisas, embora eu não tenha pedido detalhes.
No entanto, verifiquei as gravações das câmeras de segurança da casa e o vi, junto com Dana, empacotando apressadamente suas coisas. As gravações também mostraram que ele levou itens que não lhe pertenciam, o antigo conjunto de prata da minha avó, aparelhos eletrônicos que eu comprei e até mesmo fotos emolduradas da minha família. Documentei tudo para meu advogado. Por outro lado, ainda não há notícias de Marcos. Dylan conseguiu manipular a situação para se livrar dessa? Escrevi e apaguei dezenas de e-mails de acompanhamento, sem querer parecer desesperada ou vingativa, mas não consigo deixar de pensar se meu plano falhou ou se ainda haverá justiça para mim. Ontem a campainha tocou enquanto minha irmã estava no trabalho. Eu não esperava ninguém, então olhei pelo olho mágico com meu olho bom. No alpendre, uma jovem loira se mexia nervosamente de um pé para o outro. Era Dana. Meu primeiro instinto foi fingir que não estava em casa. Fiquei congelada atrás da porta, mal respirando. Mas então ela tocou novamente, dizendo que sabia que eu estava ali e que só queria conversar sobre algo importante. Quando abri a porta, percebi imediatamente que ela havia estado chorando. Ela foi direto ao ponto. Acabará de descobrir que Dylan havia mentido para ela o tempo todo. Convidei-a para entrar. Afinal, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. O que se seguiu foi como uma surreal sessão de terapia com a amante do meu marido, duas vítimas do mesmo homem comparando notas sobre sua complicada rede de mentiras. Durante a hora seguinte, Dana me contou uma história que particularmente me perturbou. Dylan havia tecido uma teia de mentiras elaboradas sobre nosso relacionamento, contando histórias diferentes em diversas fases do caso. No início, ele disse a ela que eu era apenas uma colega de quarto velha, uma mulher que tinha uma queda por ele. Mais tarde, quando o relacionamento avançou, ele admitiu que eu era sua esposa separada, mas me pintou como alguém obcecada e vingativa. Disse que já estávamos separados, que o divórcio estava praticamente finalizado e só aguardando a papelada. Segundo Dana, ele me descrevia como uma mulher amarga de meia-idade que não conseguia aceitar que ele havia seguido em frente com a vida. O comentário sobre meia-idade doeu. Ele prometeu a ela que venderia sua parte da nossa casa assim que eu assinasse os papéis do divórcio e que usaria esse dinheiro para viajar pelo mundo com ela. Mas isso não foi tudo. Dana me confessou que Dylan estava levando clientes para jantares, mas também levava ela aos mesmos lugares, usando o cartão corporativo para pagar. Na semana passada, ela ouviu Dylan ao telefone, desesperado, implorando a alguém chamado Marcos que adiasse uma auditoria interna até que ele pudesse arrumar as coisas. Então a investigação havia começado. Essa confirmação deveria ter sido satisfatória, mas não houve tempo para sentir nada. Ainda havia mais. Dana continuou contando que Dylan também havia pedido dinheiro emprestado a ela para supostos investimentos, algo que eu já conhecia muito bem. Meus $15.000 passaram pela minha mente por um instante. Quando Dana pediu documentação, ele ficou furioso e a acusou de não confiar nele. Ela acabou dando a ele quase $8.000, tudo que havia economizado trabalhando como recepcionista. Mas se você acha que fui vingativa com aquela ligação para Marcos e com a história da casa, é porque ainda não conheceu Dana, que tinha ainda mais coisas para me contar porque estava furiosa com ele. Ela me mostrou mensagens de texto onde Dylan prometia se casar com ela assim que eu assinasse os papéis do divórcio e ele recebesse sua parte dos bens. Mas isso não foi o pior. Havia também mensagens para outra mulher chamada Carly, com promessas semelhantes e gestos românticos, de apenas 2 dias atrás. Dana descobriu essas mensagens na noite anterior. E aparentemente Carly é filha do chefe de Dylan. Eles estavam se encontrando havia semanas, também enquanto ele morava com Dana e lhe dizia que ela era o amor da vida dele. As mensagens eram bastante explícitas. Esse homem já não era apenas um simples infiel. Ele era um verdadeiro predador. Antes de sair, Dana me ofereceu acesso ao e-mail de Dylan. Aparentemente, ele usava a mesma senha para tudo e bem, ela já andava bisbilhotando. Ela disse que ele a usou do mesmo jeito que me usou. Sempre joguei limpo. Ser a pessoa correta sempre foi essencial para minha identidade. Mas, aonde isso me levou? Está na hora de parar de ser tão certinha e ultrapassar alguns limites. Atualização 3. 3 dias atrás, tudo mudou. Para aqueles que perguntaram se eu cheguei a verificar as contas de Dylan, não, eu não fiz isso. Mas não foi porque não quis, e sim porque não foi necessário. Há 3 dias, meu telefone explodiu com notificações, 17 chamadas perdidas de Dylan em apenas 20 minutos. Cada uma ia direto para a caixa postal. Eu nem precisei ouvir as mensagens para saber o que havia acontecido. As mensagens seguintes deixaram tudo claro. Ele me perguntava como eu podia fazer aquilo com ele, dizendo que sabia que eu estava por trás de tudo. Ele implorava pedindo que eu ligasse de volta, dizendo que estavam apresentando acusações contra ele. Disse que sua vida estava arruinada por minha culpa, que ele perderia sua licença e que nunca mais poderia trabalhar no setor financeiro. Sua última mensagem foi toda em letras maiúsculas, exigindo que eu atendesse o telefone, seguida por uma série de insultos bem coloridos. Através de amigos em comum, fiquei sabendo de toda a história.
O que conversamos com Marcos desencadeou uma auditoria interna que revelou um padrão. Aquela história dos jantares com Dana não era nada em comparação. Assim que a equipe financeira investigou, descobriram anos de relatórios fraudulentos, clientes falsos e fundos desviados. Eram pequenas discrepâncias feitas para não levantar suspeitas, mas que ocorreram por tanto tempo que o valor desviado não era pequeno. Meus 15 mil dólares já ficaram para trás na lista. Estamos falando de milhares e milhares de dólares que simplesmente desapareceram. Aparentemente, Dylan estava operando um esquema sofisticado havia quase 3 anos. Ele criava contas de clientes fictícias, falsificava relatórios de despesas e embolsava os reembolsos. Ele também vinha oferecendo oportunidades de investimento privado para clientes reais, pegando o dinheiro deles em espécie. Alguns desses clientes eram pessoas de baixa renda, que confiaram nele apenas porque ele trabalhava em uma grande firma. Agora a empresa estava entrando em contato com todos esses clientes, muitos dos quais nem faziam ideia de que haviam sido enganados. Naquela mesma tarde, Marcos me ligou para informar que a polícia poderia querer falar comigo como testemunha no caso de fraude de Dylan. Eu disse que estava mais do que disposta a cooperar. Nem precisavam pedir 2 vezes, eu daria todas as informações que tivesse. Mais tarde naquela noite, Dana me ligou. Ela disse que havia terminado com Dylan. Dylan chegou ao ponto de tentar jogar a culpa da fraude nela. Disse que foi Dana quem o levou a fazer aquilo, que tudo havia sido ideia dela. Claro, ninguém foi ingênuo o suficiente para acreditar nisso. Eu deveria ter me sentido vitoriosa, afinal, essa era a vingança que eu havia colocado em movimento. Mas nada disso aconteceu. Não sei, é estranho. Não acho que minha vida vá melhorar só porque a dele agora está destruída. Não me interpretem mal, acredito que Dylan está enfrentando as consequências que merece. Não por mim, mas pela empresa e pelas pessoas que ele enganou. Mas isso não significa que minha vida tenha magicamente melhorado. E as coisas não terminaram aí. Às 3 da manhã, fui acordada por uma batida na porta da casa da minha irmã. Nas semanas desde a última vez que vi Dylan, ele parecia ter envelhecido uma década. Acho que se não fosse pelo meu olho, agora ele é que pareceria o rouba-berços, ou que estava com um modelo mais velho. Ele estava um pouco bêbado, porque quando eu disse que ele deveria ir embora, que era tarde demais para estar ali, ele arrastava as palavras. Ou isso, ou ele estava apenas exausto. E não era só tarde por causa do horário. Era tarde demais por tudo que já havia acontecido. Do outro lado da porta, Dylan despejou desculpa atrás de desculpa. Admitiu que havia cometido um grande erro e tentou mudar o discurso, agora, de repente, me descrevendo como madura e linda, em vez de velha e ridícula. Ele me ofereceu tudo, até mesmo devolver meus 15 mil dólares, fazer terapia de casal e se mudar para a minha cidade natal. Ele gritava, o que você quiser, só por favor, abre a porta. Mas não foi ele que até poucos dias atrás, estava prometendo arruinar minha vida? Agora era ele quem estava na porta com a vida dele em cinzas. O mais irônico é que eu não precisei fazer muito. Tudo o que fiz foi contar para Marcos sobre uma suspeita, mas a verdade era ainda pior do que eu imaginava. Foram as próprias ações de Dylan que destruíram sua vida, inclusive enganar Dana, que fez questão de apresentar algumas provas que ela tinha guardado. No final, sua busca por juventude só trouxe uma avalanche de problemas. E num dos gestos mais pequenos, porém mais satisfatórios da minha vida, eu enviei uma única mensagem de texto. Essa velha não vai salvar sua pele desta vez. Depois de ler minha mensagem, ele ficou na porta até o amanhecer. De vez em quando dizia meu nome, de vez em quando batia levemente na porta. Eu simplesmente fui para meu quarto e saboreei cada momento. Agradeço que minha irmã tenha o sono pesado, porque na manhã seguinte, quando perguntei se ela havia ouvido alguma coisa, ela apenas disse, o quê? De novo os vizinhos discutindo? Então tive que contar tudo para ela. Quando terminamos o café da manhã, Dylan já havia ido embora, porque foi minha irmã mesma quem foi verificar. Atualização 4. Já se passaram semanas desde minha cirurgia, na verdade. Foram 5 longas semanas desde que aluguei minha casa e 4 semanas desde que o mundo de Dylan desmoronou por completo. Nas últimas semanas, a polícia me entrevistou 2 vezes sobre as fraudes financeiras de Dylan. Eu compartilhei tudo o que sabia, que sinceramente não era muito além do que eu já havia contado para Marcos. Também descobri que Dylan tentou me envolver nos crimes dele, sugerindo que eu estava ciente de suas fraudes e que havia me beneficiado de suas atividades ilegais. Felizmente, as provas não sustentavam essas alegações. Nossas contas bancárias separadas e o fato de que nosso estilo de vida nunca refletiu uma renda oculta foram fatores que jogaram a meu favor. Na manhã seguinte à visita noturna de Dylan, liguei para minha advogada. Ela redigiu novos papéis de divórcio que faziam a versão original de Dylan parecer generosa em comparação. Com provas de sua má conduta financeira e seu abandono durante minha crise médica, ela me garantiu que o processo seria simples, e ela não estava exagerando. Os problemas legais de Dylan o deixaram ansioso para chegar a um acordo rápido. Seu advogado público o alertou de que contestar o divórcio só complicaria ainda mais seu caso criminal.
Ele assinou meus termos sem objeções, renunciando a qualquer reivindicação sobre a propriedade e também a qualquer pedido de pensão alimentícia. Segundo minhas estimativas, o divórcio será finalizado em tempo recorde. Atualização 5. Sei que querem saber o que aconteceu com Dylan. Afinal, da última vez que publiquei, ele estava metido em muitos problemas, não é? Ele não voltou a aparecer durante a noite e, felizmente, minha irmã continua com seu sono pesado. Mas primeiro, deixe-me falar de mim. Voltei para minha cidade, porque ainda tinha meu trabalho aqui, meus amigos e tudo mais. No entanto, mudei para outra casa, uma que estou alugando. Sei que teria sido melhor ficar na minha antiga casa, já que assim eu não precisaria pagar aluguel. Mas ficar lá, cercada por todas aquelas lembranças? Não, obrigada. Em vez disso, me mudei para um lugar menor. Assim, o aluguel que recebo pela minha antiga casa cobre os custos da nova e ainda consigo economizar um pouco. Talvez, daqui a algum tempo, eu pense em comprar uma casa novamente. Não sei, vamos ver. O divórcio foi finalizado. Não há mais papéis para apresentar, assinar ou o que quer que seja. Já não estamos mais casados. O acordo de divórcio estabeleceu que cada um ficaria com o que já possuía, exceto pelos meus $15.000 e pelas coisas que ele roubou da minha casa. Com isso recuperado, eu realmente não me importo mais com o que acontece com Dylan daqui para frente. Por mim, ele pode viver debaixo de uma ponte assando castanhas. Embora, para que entendam essa piada, primeiro preciso falar dos problemas legais dele, e não foram poucos nesses últimos meses. Desde que foi demitido da empresa por justa causa até o processo por desvio de fundos, somado à ação coletiva das pessoas que ele enganou. E aliás, a própria empresa dele também se juntou a essa ação. Não apenas para limpar sua imagem, mas porque o chefe de Dylan tinha um interesse muito particular em acompanhar o caso, já que Dylan havia se envolvido com a filha dele. Não houve uma ação penal. Eles chegaram a um acordo para que as acusações fossem retiradas, contanto que Dylan concordasse em devolver até o último centavo a cada pessoa que ele havia enganado. Então ele teve que entregar todo o dinheiro que tinha. Ou melhor, foi obrigado a fazer isso e ainda precisou solicitar um empréstimo absurdo. Pelo que sei, ele pediu ajuda aos pais para conseguir esse empréstimo. Mas a condição para evitar a prisão era quitar toda a dívida imediatamente, então ele não teve outra escolha. Agora, ele provavelmente não deve ter um único centavo. Se o valor que ouvi está correto, eu ficaria surpresa se ele sequer tivesse castanhas para assar debaixo de uma ponte. Com isso, acho que já disse tudo.